que é esse nervosismo desse mercado financeiro? Não fica nervoso com 4 anos de Bolsonaro, fica nervoso com uma semana de governo de transição? Fabíola, você sabe que a coisa menos importante nesse momento é o nervosismo do mercado, né? A gente precisa situar essa questão para entender, de fato, o que está acontecendo. O Lula tem 33 milhões de razões para priorizar o social. A fome tem pressa, e há hoje no Brasil 33 milhões de brasileiros passando fome. Mas não é preciso ultrapassar as fronteiras do PT para entender o erro que foi cometido pelo Lula ao insinuar que a tal estabilidade fiscal, como ele disse, é um empecilho para os investimentos sociais. Quando foi presidente, e o Geraldo Alckmin lembrou isso, o Lula entregou superávites fiscais. E ele criou, entregando superávites, ele criou o Bolsa Família. Juntou programas que foram herdados do governo Fernando Henrique e criou o Bolsa Família e vitaminou esse programa, jogou dinheiro ali. Por isso ele fez a sucessora, com a ajuda do eleitorado mais pobre. E a Dilma deu de ombros para a responsabilidade fiscal. Ela produziu uma recessão histórica e desfez, na prática, as obras sociais do antecessor. A economia no governo da Dilma encolheu 6,8%. Algo como 12 milhões de trabalhadores foram para o olho da rua. Então, graças ao descompromisso fiscal das declarações do Lula, a Bolsa Brasileira perdeu algo como 100 bilhões em valor de mercado. Mas isso não é o mais relevante. Aquilo que a Bolsa perde ali com uma sílaba mal pronunciada, ela recupera no dia seguinte com uma frase mais bem posta. O mais relevante é perceber que a confiança proporcionada pela responsabilidade fiscal conduz à queda da inflação, à queda da taxa de juros. Isso favorece os investimentos, favorece a criação de empregos, gera uma arrecadação que pode ser aplicada em programas sociais. Então, nada pode ser mais benéfico para os brasileiros pobres do que a estabilidade fiscal. Num passado recente, quando o Leonel Brizola ainda era vivo, ele percebeu que não chegaria mais ao Palácio do Planalto, ele se consolou dizendo que a elite brasileira ia ter que engolir um sapo barbudo no seu lugar. Houve um pânico na Fiesp, dizia-se que 800 mil empresários iam fugir do país. O sapo e a sua barba cubana foram digeridos. Os empresários ficaram no país e tiveram grandes lucros nos governos do Lula. Hoje, o Lula está com a barba e a biografia também já mais bem aparadas, e ele sabe que tem um instante em que é preciso descer do palanque para governar. E ele não desceu do palanque. O Brasil já está convivendo, Fabíola, com um presidente que, derrotado, se recusa a voltar ao Palácio do Planalto para exercer o que lhe resta de mandato. O país não precisa de um presidente eleito que retorne ao palanque, em plena fase de transição de governo. Já estava entendido que o Bolsonaro estourou o teto de gastos e estava entendido também que o Lula obteria do Congresso Nacional uma licença para gastar com as emergências sociais. Mas não é razoável que prioridades como o Bolsa Família de R$ 600 sejam usadas como álibi para sonegar ao país uma regra qualquer que sinalize um compromisso do novo governo, aliás, um governo seminovo, com o ajuste das contas. Em algum momento, o país vai ter que ajustar as suas contas. Então, é essencial, nesse instante, que o Lula, eleito para um terceiro mandato, sinalize: olha, nós vamos gastar aqui, porque tem essa emergência, estamos precisando gastar, mas vamos ter esta nova regra. Acabou esse teto de gastos, o Bolsonaro já explodiu esse teto. Vamos ter essa regra aqui que vai nos permitir ajustar as contas daqui a pouco, na virada da esquina. É isso que o país precisa. É uma sensação de que nós vamos ter estabilidade. Não um presidente que eleito para governar volta ao palanque. Isso não dá, não é concebível.